Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 44ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na última unidade de estudo, a unidade 8, Admoestações e Exortações Finais. E o assunto que iremos abordar hoje em nossa aula é a autoridade e a espiritualidade, que está em Hebreus, no capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 14. Neste capítulo final, o autor fala sobre o comportamento cristão e destaca as diversas áreas a que devemos dar especial atenção se quisermos obter progresso espiritual. Já mencionou nossos relacionamentos com os outros cristãos e o perigo de nos infectar com as atitudes mundanas. Porém, ele tem mais duas áreas em mente. A primeira é quanto à atitude correta para com os líderes, tanto do passado quanto do presente, sem jamais perder de vista o nosso líder supremo, Jesus Cristo. Ressaltaremos 3 atitudes que o crente precisa ter em relação aos seus pastores, aos seus líderes e guias espirituais. Primeiro, devem lembrar deles. Segundo, devem obedecer e ser submisso a eles. Terceiro, devem saudá-los. Assim, em nossa aula de hoje, nós vamos tratar da fidelidade que os crentes devem demonstrar com seus líderes, com Jesus Cristo, o pastor supremo, e com a palavra de Deus. Destacaremos 3 verdades. Primeiro, a fidelidade a seus antigos líderes espirituais. Segundo, a fidelidade a Jesus Cristo, nosso modelo imutável. Terceiro, a fidelidade à sã doutrina. Vamos tratar no que diz respeito a uma vida transformada, reconhecida por seu culto centralizado na pessoa de Cristo e o seu perfeito sacrifício na cruz. Ressaltando que a cruz é o nosso altar, o sacrifício da expiação era a sombra de Cristo e que Cristo sofreu fora da porta para santificar o seu povo. E encontramos Cristo fora da porta. Sofremos por Cristo fora da porta e somos peregrinos neste mundo. Mas antes de começarmos a nossa aula, não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas no YouTube. Vocês entram no YouTube e digitem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula, e vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando os seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de começar a nossa aula? Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, diante das Tuas faces buscamos a ajuda para que este estudo possa edificar a nossa fé, fortalecendo-nos na verdade aqui explicada. Tudo para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Autoridade e espiritualidade. Vamos ler Hebreus, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 14. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Vimos aqui no versículo 7 a 14 do capítulo 13 o comportamento correto na igreja. Uma vida transformada é conhecida por sua fidelidade negociável.
fidelidade aos seus líderes espirituais, a Jesus Cristo, nosso modelo imutável, e a sã doutrina. Uma vida transformada é conhecida por seu culto centralizado em Cristo e em seu sacrifício na cruz. A cruz é o nosso altar. O sacrifício da expiação era a sombra de Cristo para santificar o seu povo. O encontramos e sofremos fora da porta, e somos peregrinos neste mundo. Vamos comentar agora os destaques que nós fizemos a respeito da leitura de hoje. Cristo instituiu líderes espirituais sobre o seu povo. Olhando o passado, verificamos que os verdadeiros ministros de Cristo foram homens inteiramente consagrados ao Salvador, ao Evangelho e à Igreja, pondo em segundo plano suas vidas pessoais. Além do mais, foram pessoas de fé comprovada pela palavra e pelo testemunho. Ainda hoje, a Igreja possui pastores dignos de honra, assim como os do passado, são modelos dos fiéis, pois Cristo dos antepassados é o mesmo do presente. Temos a tendência de esquecer o bem que recebemos de pessoas de Deus que passaram pela nossa vida. A palavra de Deus não aprova a atitude de colocar líderes no pedestal e venerá-los, mas recomenda honrá-los por sua fidelidade. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13. Que tipo de líder deve ser relembrado e honrado? Como identificar um pastor verdadeiro? Para encontrar a resposta a essas perguntas, devemos fazer mais perguntas. É um pastor que prega a palavra de Deus? Há líderes que pregam a si mesmos, pregam doutrinas estranhas, pregam outro evangelho. O verdadeiro líder espiritual é aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade. É um pastor que vive a palavra de Deus? Os cristãos devem olhar para esses guias espirituais e considerar atentamente o dom de sua vida. Como viveram, como completaram a carreira e como guardaram a fé. Esses guias do passado pregam a eles a palavra de Deus? Usar a Bíblia como instrumento para justificar aquilo que se faz não é lealdade às Escrituras. Estão os próprios guias debaixo da autoridade da Bíblia e a ela se submetem? É um pastor digno de ser imitado? Esses guias foram homens de Deus que viveram e morreram na fé, por isso servem de exemplo e modelo para os crentes. Os líderes que nos governam estão andando em santidade? Estão empenhados em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Estão comprometidos em cumprir a grande comissão? Vivem o que pregam? São padrão dos fiéis na doutrina e na conduta? Os leitores da epístola deveriam imitar a fé demonstrada pelos pastores que lhes pregaram a palavra. Outro ponto trata-se da fidelidade a Jesus Cristo, nosso modelo imutável. Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e o será para sempre. Este versículo está entre as recomendações de líderes fiéis e a condenação de líderes falsos, ou seja, está posicionando entre os guias que deviam ser imitados e os pregadores que disseminavam doutrinas novas e estranhas. Alguns dos crentes hebreus podem ter desviado os olhos de Jesus apenas para desenvolver ouvidos cheios de comichões, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e dar abrigo a essas novas e estranhas doutrinas. É nesse contexto que o autor relembra a seus leitores que Jesus Cristo é imutável. Ele é o nosso modelo supremo, nunca precisará ser substituído. Sua superioridade é permanente e sua liderança é eterna. No grande ontem da história, Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus que desfrutou glória excelsa com o Pai antes mesmo da fundação do mundo. Esvaziou-se, fez-se carne, morreu na cruz para nossa redenção e ressuscitou para nossa justificação. Hoje, ele é o Filho de Deus ressuscitado que está entronizado como sumo sacerdote à direita de Deus e atua através do Espírito Santo nos fiéis, a fim de reunir e aperfeiçoar sua igreja. O futuro é plenamente conhecido por ele. Ele vive para sempre e voltará, para aqueles que guardam a sua vinda. É para Jesus Cristo que precisamos olhar. Ele é bom, o grande e o supremo pastor da igreja. Os líderes da igreja são transitórios, eles vêm e vão, chegam e passam.
Infelizmente, líderes espirituais fiéis podem ser substituídos por líderes infiéis, que entronizam na igreja falsas doutrinas. A igreja deve ser obediente aos seus guias, aos que realmente cuidam das ovelhas como pastores reais e honestos. A submissão aos ungidos de Deus significa obediência ao próprio Deus, que os instituiu e lhes deu a função gerencial sobre o rebanho. Não há sociedade sem líder e não pode existir rebanho sem pastor. O líder não é superior, espiritualmente falando, aos seus liderados, mas aquele a quem Deus destinou para ser condutor e instrutor de seus pares para a glória de Deus, jamais para benefícios pessoais, quer sociais e quer financeiros. Assim observamos que há 3 classes de falsas doutrinas. São várias e estranhas, e o que significa multicolorida, isto é, as falsas doutrinas têm cores diferentes, mas a verdade é uma só e imutável. Deste modo, como um estranho não apresenta uma face conhecida e desperta suspeita, precisamos nos acautelar contra as novidades do mercado da fé, que vêm para desviar os cristãos da sã doutrina. Elas desvalorizam a graça. Não há lugar no cristianismo para sacrifícios materiais, oferta de animais, refeições sagradas ou altares de sacrifício. Tudo isso se foi. Não obstante, as falsas doutrinas sempre querem trazer de volta essas práticas, enfatizando coisas externas como comida, bebida, ritos e cerimônias. Nada disso confirma o coração com graça. Ao contrário, afasta as pessoas da perfeita obra de Cristo para mantê-los num cabresto apertado e pesado do legalismo. Elas não trazem proveito. As falsas doutrinas são sempre inúteis e nocivas. Aqueles que se agarram a rudimentos de usos e costumes, leis dietéticas e rituais externos a fim de buscar uma vida de santificação, esses caem num legalismo hipócrita sem nenhum proveito. O cristianismo herdou o simbolismo do velho pacto, mas, uma vez realizados o concerto em Cristo Jesus, não precisa mais deles como objeto de fé, especialmente no que se refere a animais puros e impuros, a comidas permitidas e não permitidas. No altar de Cristo, não ministram os sacerdotes do tabernáculo. O tempo dele já passou. O que era sombra agora é realidade. Não somos justificados por sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele suportou nossa cruz para que suportássemos a dele. O sacrifício de animais era antiverso ou antítipo do sacrifício de Cristo, e é suficiente e verdadeiro. O escritor de Hebreus defende a fé no sentido de ir em defesa contra uma suposta deficiência da parte dos cristãos, no qual eram censurados por não possuírem um serviço de culto aprimorado, como templo, altares e sacrifícios. O autor enfatiza que temos sim um altar. A cruz é o nosso altar. No santuário do Antigo Testamento havia 2 altares, o altar de bronze do sacrifício e o altar de ouro da queima do incenso. Mas o altar do novo concerto é Jesus. E é por meio dele que oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. O altar referido aqui é o sacrifício de Cristo na cruz. Os cristãos têm um altar porque têm um sacrifício. O grandioso e único oferecimento de Cristo fez de si mesmo, e uma vez para sempre. Os que permanecem no judaísmo ou voltam para ele não têm parte nesse sacrifício. Como o corpo da vítima queimado fora do acampamento, assim também foi Jesus crucificado fora das portas de Jerusalém. Para que nos tornemos participantes daquele sacrifício, devemos sair do arraial do judaísmo, mesmo que isso signifique levar o opróbrio de Cristo, isto é, a reprovação que Cristo sofreu. É como se o autor dissesse: deveis fazer vossa escolha entre o cristianismo e o judaísmo. Não é possível combinar os dois. Ou escolheres o ritual levítico ou o único sacrifício de Cristo. Ambos se excluem mutuamente. O sacrifício de expiação era a sombra de Cristo. O tabernáculo, tudo aquilo, toda aquela oferta pelos pecados apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso interesse não está nos altares do Antigo Testamento, mas no altar no qual não tem o direito de se aproximar os que praticam apenas atos externos ou exteriores da religião levítica. O nosso altar é Cristo. Um judeu debaixo do Antigo Concerto poderia destacar o templo.
Mas o cristão tem um santuário celeste que jamais pode ser destruído. Os judeus estavam orgulhosos da cidade de Jerusalém, mas um cristão tem uma cidade eterna, a Nova Jerusalém. Para cada item temporário e terreno do antigo concerto, o novo concerto tem outro, eterno e celestial. Cristo sofreu fora da porta para santificar seu povo. Este é o clímax da epístola, isto é, o alto e o sagrado propósito de Jesus: santificar o povo com o seu próprio sangue, para que o que ele sofreu fora do arraial não foi dentro de Jerusalém. O sofrimento de Cristo foi fora da cidade, deixando assim de lado todos os rituais levíticos que corriam dentro daquela cidade. A redenção foi realizada sem nenhuma referência a tais rituais. Jesus trouxe o verdadeiro cumprimento do sacrifício do Antigo Testamento e se submeteu igualmente às ordens da Antiga Aliança ao realizar a autoentrega. Contudo, a redenção voluntária de sua vida foi mais que todos os sacrifícios de animais ofertados em todos os tempos. Ele morreu fora dos portões da cidade do grande rei. Ninguém, no entanto, pode receber perdão, purificação e santificação, isto é, ingressar na comunhão de vida com Cristo, se não quiser entrar também em comunhão com os seus sofrimentos. Encontramos Cristo fora da porta. A pena capital do mundo antigo era sempre infligida fora da cidade. Por isso Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Juntemo-nos, portanto, ao nosso Senhor e Salvador, fora do arraial, não tendo mais ligação com os rituais e cerimoniais levíticos. Rompamos definitivamente com o judaísmo. A igreja dos hebreus estava querendo voltar para dentro dos muros da religiosidade judaica. E o escritor aos hebreus os exorta a não fazer isso, porque é fora da porta que se tem um encontro com Cristo. Jesus está ao lado de fora do portão. Ele pode encontrá-lo na rua, na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, nas suas atividades, no vai e vem da vida. Jesus não pode ser encontrado apenas no templo. Ele é maior que o templo, a religião e as tradições religiosas. Isso destaca o eixo da espiritualidade para a mesa das reuniões, para a cozinha, para a cama conjugal. Saiamos a ele fora do arraial. A santidade precisa estar presente não apenas dentro da igreja, mas também e sobretudo no lar, na faculdade, na empresa, na rua. Não podemos nos contentar com uma santidade intramuros, prisioneira do confinamento religioso. Sofremos por Cristo fora da porta. Assim como Jesus sofreu fora da porta, saiamos ao seu encontro levando o seu vitupério. Soframos essa reprovação e identifiquemo-nos abertamente com nosso Senhor fora do arraial. Fica evidente que o escritor de Hebreus está dizendo que o ligar do nosso combate é do lado de fora do portão e não do lado de dentro. Às vezes perdemos um tempo enorme no combate interno, desperdiçando uma energia enorme em controvérsias do lado de dentro e não partimos para a luta do bem contra o mal, contra as forças malignas que dominam este mundo tenebroso. O que o escritor está dizendo é que devemos sofrer no combate certo e no lugar certo. É do lado de fora que precisamos levar o vitupério, a vergonha de Cristo. Somos peregrinos neste mundo. Nós precisamos estar plenamente conscientes da transitoriedade da vida. Qualquer provação que suportarmos nesta vida logo passará. Não estamos na terra para sempre. Logo estaremos no céu. Nossa esperança não se limita a uma cidade terrena ao que acontece aqui. Nossa esperança está na cidade celestial, prestes a tornar-se visível. Essa cidade permanecerá quando tudo mais tiver passado. Nada de material é de valor para os cristãos. Eles são excluídos e peregrinos, mas como Abraão, aguardam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não há nada aqui de permanente. Nossas raízes não são aqui. Nascemos de cima. Nosso destino não é aqui. Nosso lar é o céu. Nossa pátria não é aqui.
Somos cidadãos do céu. Nosso tesouro não está aqui, mas no céu. Nossa recompensa não será recebida aqui, mas no céu. Tudo aqui é provisório. Moramos numa tenda provisória. Aqui estamos de passagem. Caminhamos para uma pátria superior. Assim como Israel caminhava em direção ao reino histórico do Messias, nós caminhamos com Jesus Cristo para o seu reino celeste, nossa cidade permanente. Na nossa peregrinação, com e debaixo da liderança do Filho de Deus, não deixemos em nenhum momento de cultuar o divino, o Rei com louvor, a adoração e a ação de graças. Os israelitas, durante o Êxodo, aborreceram-se de Deus e abandonaram, mas os cristãos devem marchar a marcha da fé com alegria, confiança e certeza de que a vitória final está garantida. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. A fé da Igreja é paradigmática no fato de que, na mudança das gerações, ela sempre se ateve ao Senhor imutável. Também dirigentes, guias de uma igreja, servos de Deus, abençoados pelo Senhor, falecem. Porém, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Enquanto a forma terrena da Igreja, na transição das gerações, está sujeita a uma contínua mudança, Jesus Cristo é sempre o mesmo. Uma característica importante do cristão imaturo sem firmeza é a facilidade com que se deixa influenciar por doutrinas errôneas. A pureza e nitidez do relacionamento pessoal com Cristo e a conduta irrepreensível do cristão são importantes, porém a mesma importância tem uma formação bíblica inequívoca que se orienta exclusivamente pela palavra de Deus. A Igreja possui um altar sobre o qual foi ofertado o sacrifício perfeito, a cruz de Jesus. Os fiéis são participantes dele. Quem se nega a crer em Deus e na sua palavra não sabe nada do poder fortalecedor e nutriente que possui a morte de Jesus. A Igreja do Novo Testamento assume o legado do povo de Deus do Antigo Testamento, que desde a vocação de Abraão está a caminho como um povo migrante até a pátria eterna. Deus mesmo nos conduz pelo seu Espírito Santo e nos leva em segurança ao alvo. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, nós te bendizemos por este estudo, pela liberdade e oportunidade de falar da Tua Palavra e estudá-la. Senhor Jesus, o nosso modelo de vida, que nós possamos ser transformados verdadeiramente, que o nosso culto esteja centrado na pessoa de Cristo, que sejamos luz do mundo e sal da terra, a carta aberta de Cristo, a fim de que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Nós te agradecemos por este momento, nós te pedimos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.